Oi, gente, bom dia! Como que vocês estão por aí? Eu estou tomando meu cafezinho para acordar, que hoje nós teremos um assunto muito importante, que é replicação do nosso DNA, do nosso conteúdo genético, a informação genética que nos faz ser o que somos aqui. Vamos lá então comigo hoje? Bom, vimos em aulas passadas que todo ser vivo é composto por células. A célula é a unidade básica. Vimos também na aula de ciclo celular que para que ocorra a divisão celular, tanto a mitose quanto a meiose, há necessidade de, antes que aconteça isso, o nosso DNA seja replicado. Então, hoje a nossa aula vai falar sobre como que esse DNA ele é replicado. Como que nós podemos duplicar o nosso DNA da forma mais correta possível, evitando erros, evitando mutações, para que, por exemplo, quando as minhas células da pele elas estão se dividindo, se multiplicando, todas as células que vão ser produzidas sejam idênticas à célula mãe. Para isso, a duplicação do DNA tem que ser feita de forma correta. Na aula de hoje, nós vamos ver sobre a maquinaria de replicação do DNA. Bom, só relembrando para os esquecidos, o que compõe o DNA? Muito bem. O DNA nada mais é do que um polímero. Nós já vimos que um polímero ele é formado de monômeros. Os monômeros que compõem o DNA e o RNA, que são ambos ácidos nucleicos, são os nucleotídeos. Então, os nucleotídeos, deixa eu mudar aqui a minha figurinha para uma cor mais forte para vocês. Vou colocar vermelho, pronto. Então, o DNA e o RNA, que são ácidos nucleicos, eles são polímeros de nucleotídeos. Todo nucleotídeo é formado por três partes básicas. Uma pentose, que é um açúcar de 5 carbonos, a nossa base nitrogenada e um grupo fosfato, ok? Por isso que a gente tem adenosina trifosfato, timina trifosfato e assim por diante. Então, sempre o nucleotídeo ele vai ser formado por 2, 3, 4, 5 carbonos, uma pentose. Lembrando que o DNA é formado pela desoxirribose, como açúcar, e o RNA é formado pelo açúcar ribose. Vimos que aqui a gente tem, então, o CH2 ligado ao grupo fosfato sempre no carbono 5, e aqui no carbono 3 a gente vai ter uma ligação OH, tá? Lembrando que a ribose ela é formada de OH aqui e de OH aqui, enquanto que a desoxirribose, por isso que chama-se desoxirribose, porque ela não tem um oxigênio, ela vai ter somente um Hzinho aqui. Então, isso que diferencia os dois açúcares. Então, sempre lembre, esses nucleotídeos, um vai se ligar ao outro via uma ligação que nós vamos ver que se chama fosfodiéster e que vai formar tanto uma fita única, uma fita simples de RNA, como uma fita dupla de DNA. Mas tanto o RNA como o DNA, ambos são formados por nucleotídeos. A grande diferença entre um e outro nós vamos ver mais adiante. Então, componentes dos nucleotídeos, nós já vimos o fosfato, que está sempre ligado ao carbono 5. Vamos ter, então, a ribose para o RNA, que tem os dois OHs aqui embaixo, e a desoxirribose, que não tem um grupo hidroxila aqui, ele tem somente um Hzinho. Por isso que chama-se desoxirribose. Então, essa é a diferença entre as duas pentoses, que são açúcares. Com relação aos nucleotídeos também, nós vamos ter as bases nitrogenadas. A grande diferença é que o RNA ele possui a uracila no lugar da timina.
E o DNA, ele tem 4 bases nitrogenadas que podem compor o DNA. A adenina, a timina, a guanina e a citosina, ok? Então, nós sempre vamos ter a adenina ligada à timina, a guanina ligada à citosina. Lembrando que no caso do RNA, nós não temos timina, nós temos uracila. Então, como é que vai ser formado a cadeia que vai compor um ácido nucleico? Aqui é uma cadeia simples. O que é que nós temos que lembrar? E isso vai ser muito importante para a nossa compreensão sobre a replicação do DNA. Então, vamos bem devagar, bem tranquilo, para que vocês possam compreender. Os alunos que já leram o capítulo do livro que eu disponibilizei vão ter um pouco mais de facilidade para compreender, porque já leram sobre isso, não é um assunto inédito. Aqueles que não leram ainda, eu recomendo fortemente que depois que assistirem essa aula, leiam o capítulo do livro para tirar dúvidas e fixar o conteúdo. Muito bem, observando então aqui um nucleotídeo, nós vamos ver, como eu já comentei, que ele é formado pelo açúcar, por uma base nitrogenada, aqui no caso a adenina, e formado também por um grupo fosfato que está ligado ao carbono 5. Esse é o comecinho, por exemplo, de um ácido nucleico. O começo dele, então, a gente vai considerar que ele começa no carbono 5'. Por que 5', professora? A gente sempre vai contar o carbono começando sempre com sentido horário. Então, aqui é o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5. Então, aqui a gente pode dizer que aqui vai ter o início no carbono 5, por isso que a gente coloca aqui como 5'. Sempre nós vamos ter que, quando a gente vai formar um ácido nucleico, a gente tem um nucleotídeo que está ligado a outro nucleotídeo, ligado a outro nucleotídeo. Então, deixa eu colocar aqui embaixo para que vocês possam ver. Então, a gente tem um nucleotídeo, por exemplo, que está ligado a um outro nucleotídeo, que vai se ligar a um outro nucleotídeo. Então, um nucleotídeo ligado a outro é que vai formar um ácido nucleico. Então, aqui a gente tem um nucleotídeo que está ligado ao outro pelo carboninho 5. Ó. Então, como é que é feita essa ligação? Quando a gente vai estendendo esse ácido nucleico, ou seja, fazendo com que novos nucleotídeos sejam aderidos, o nucleotídeo ele sempre vai se ligar pela extremidade OH, por essa hidroxila. Por quê? Porque a gente vai ter a ligação do fosfato à hidroxila. Então, para que ocorra essa ligação, que é chamada de fosfodiéster, esse fosfato, para se ligar ao OH, ele precisa ligar a um OH livre. Nós já vimos, nesse caso, que o DNA ele não tem um OH desse lado. Então, a gente vai ter a ligação a esse OH. Então, sempre, o nucleotídeo, ele sempre vai se ligar a esse carboninho 3 aqui, que tem um OH. E essa ligação, ela é feita graças à quebra, porque lembra que eu falei que o nucleotídeo ele é formado por um grupo fosfato. Na verdade, são 3 grupos fosfatos ligados. Então, quando ocorre essa ligação, a gente tem o rompimento desse fosfato. Lembrando que, quando a gente tem rompimento de grupos fosfatos, nós temos liberação de energia. Então, graças a esse rompimento e esse difosfato é liberado, que a gente tem essa ligação acontecendo. Então, depois disso, a gente vai ter, então, essa ligaçãozinha aqui, ó, do carbono 3 com carbono 5, que é uma ligação fosfodiéster. Como sempre os nucleotídeos, ele entram nas extremidades 3', que é do carbono 3 com a hidroxila livre, nós sempre vamos dizer que esse nucleotídeo, ele sempre vai entrar na extremidade 3'. Então, aqui, por exemplo, novamente, um novo nucleotídeo pode entrar aqui e se ligar. Então, sempre nós falamos que a construção de uma cadeia de nucleotídeos, ela é feita no sentido 5', 3'. Por quê? Porque sempre a gente vai ter um carbono 5 numa extremidade e um carbono 3 na outra extremidade. Esse carbono 3 que está livre aqui, com essa hidroxila livre, é o que vai possibilitar que outro nucleotídeo seja adicionado aqui. Nós vamos ver mais para frente que quem vai adicionar esses novos nucleotídeos vai ter essa função, é uma enzima chamada de DNA polimerase. Então, ela que vai vir aqui, pegar esse nucleotídeo, colocar ele no local correto e ir produzindo
essa cadeia de nucleotídeos que vai formar um ácido nucleico. Então, lembre-se, sempre nós temos a formação de um novo ácido nucleico, seja tanto ele um RNA ou um DNA, que nós vamos ver, sempre nesse sentido, do carbono 5' para o carbono 3'. Então, sempre a gente vai ter o carbono 5' aqui e o carbono 3' aqui. Ok, gente? Então, continuando, quais seriam as grandes diferenças que nós vamos ver somente para fixar? O RNA, então, ele é formado por uma única fita em que um nucleotídeo está ligado ao outro. Essa ligação, como nós já vimos, ela é feita de uma ligação fosfodiéster. Então, a gente vai ter os fosfatos, certo? Aqui, e essa ligação de um com o outro vai ser essa ligação do carbono da hidroxila com, certo? Um carbono 5, carbono 3 e o carbono 5 aqui sempre se ligando. Lembrando que o RNA ele tem a uracila, que não existe no DNA. O DNA, e agora que vai vir a grande magia de tudo isso, ele é uma fita dupla, ele não é uma fita simples. Então, o DNA, além de nós termos uma fita formada pelos nucleotídeos ligados, a gente tem um nucleotídeozinho ligado a outro nucleotídeo. Essa ligaçãozinha aqui é diferente dessa ligação. Essa ligação fosfodiéster é uma ligação mais forte, uma ligação covalente. Aqui, um nucleotídeo vai estar ligado ao outro, e aí eu já vou comentar um pouco mais sobre isso, por ligações que são chamadas de pontes de hidrogênio, que são um pouco mais fracas. Lembrando que a gente sempre vai ter nossas quatro bases nitrogenadas. Temos a adenina, temos a timina, a guanina e a citosina. Continuando então sobre a questão que eu comentei com vocês das ligações, nós vamos ver então que o DNA ele é uma fita dupla e a gente vai ter sempre a ligação aqui no meio das bases nitrogenadas. Então eu brinco que o DNA é como se fosse uma escada. Então no corrimão da minha escada, o que eu estou segurando no meu corrimão da escada é o açúcar com fosfato. E os meus degraus, onde eu estou descendo a escada, são as minhas bases nitrogenadas. O que é muito importante nós lembrarmos sobre o nosso DNA? Essas bases nitrogenadas aqui que estão unidas, elas não estão unidas por acaso. Isso é muitíssimo importante. Nós sempre teremos a adenina ligada à timina por duas pontes de hidrogênio. E sempre teremos a guanina ligada à citosina por 3 pontes de hidrogênio. Então, essa relação, que a adenina sempre se liga à timina e a guanina sempre se liga à citosina, isso não muda. Nós sempre vamos ter no nosso DNA uma guanina ligada à citosina e uma timina ligada à adenina, certo? Ou seja, as ligações G e C, que são 3 pontes de hidrogênio, elas são um pouco mais fortes do que as ligações AT, em que são somente 2 pontes de hidrogênio que se ligam aqui. Então, sempre teremos esse tipo de ligação, essa complementaridade de bases. Sempre que tivermos um G, vamos ter um C. Sempre que tivermos um T, vamos ter um A. E assim por diante. Então, sempre teremos essa complementaridade. Então, se eu tenho uma cadeia, por exemplo, vou colocar aqui embaixo. Depois, na próxima slide, a gente fala mais sobre isso. Se eu tenho, por exemplo, aqui, ó, uma cadeia que é formada por A, G, não reparem na minha letra, tá, gente? T e A. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma fita que é formada assim. A fita é A, G, G, T, A e C. Quer dizer que eu tenho uma fita de DNA que é formada pelos nucleotídeos com as bases nitrogenadas adenina, guanina, timina, adenina e citosina. Então, eu tenho uma fita que é formada por essas bases. Qual seria a fita complementar ou a fita que está grudadinha? Então, a gente sempre vai ter o A ligado ao T, C e C, um A, um T e um G. Então, quer dizer que a base complementar sempre vai ser a adenina ligada à timina, a guanina com a citosina, a timina com a adenina com a timina e a citosina com a guanina. Então, se eu tenho uma cadeia de DNA, eu consigo saber qual é a sua cadeia complementar, porque nós sempre teremos essa complementaridade das bases. Eu nunca vou ter uma adenina ligada a uma guanina ou uma timina ligada à citosina. Pode acontecer? Pode, mas isso é um erro. E a gente, no próprio processo de reparo do DNA, a gente vai ter essa correção.
Então, lembrem-se disso, tá? Que a gente sempre tem essa complementaridade de bases. E quem descobriu, né, essa belezura aqui? Porque antes não se conhecia o DNA nem a sua estrutura. Quem teve a primeira ideia de falar que o DNA tinha um formato helicoidal, como nós estamos vendo aqui, ó. Então, ele tem esse formato helicoidal, porque ele mesmo se torce. Ele não é duas fitas ligadas linearmente. Ele é uma fita que se torce, então tem esse formato linear. Foi a maravilhosa pesquisadora Rosalind Franklin, ela era especialista em utilização de raio-x e ela conseguiu a primeira imagem, né, da molécula de DNA, que começou a surgir essa ideia de que ela poderia ter esse formato helicoidal. Em 1953, Watson e Crick publicaram os resultados na revista Nature, em que eles realmente definiram a estrutura tridimensional do nosso DNA. Mas não vamos tirar o mérito da Rosalind Franklin, porque sem ela, essa estrutura tridimensional que o Watson e Crick, que na verdade são os mais falados, né? A Rosalind Franklin, infelizmente, ela não é tão comentada, mas ela tem uma importância enorme na descoberta do DNA. Por isso que eu sempre trago, além do mais, por ser mulher, eu acho que nós temos que exaltar. O Watson e Crick, eles levaram muito crédito. Então, sempre que vocês procurarem na literatura, vocês sempre vão falar do Watson e Crick. Mas a Rosalind Franklin também foi importante porque ela veio com essa ideia dessa helicoidização do DNA. Então, a estrutura tridimensional, que é essa estrutura em que nós temos o A ligado ao T, o G ligado ao C, formando essa estrutura em que eu comentei com vocês que, como uma escada, nós teríamos os açúcares e os fosfatos para fora, né, ligados, e as escadinhas seriam as bases nitrogenadas. Então, como a gente está vendo aqui, ó, a estrutura desenhada por eles que acabaram escrevendo o artigo na Nature sobre a estrutura tridimensional. Então, essa estrutura belíssima que nós temos no nosso DNA, certo? Eles escreveram na publicação original do artigo, que nós já vimos que foi em 53, que não deixamos de reparar que o pareamento específico que postulamos sugere imediatamente um possível mecanismo de cópia do material genético. O fato de nós termos essa complementaridade de bases nitrogenadas aqui não é por acaso, nada é por acaso, né? Ela serve exatamente para facilitar o processo de replicação do DNA, que nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Muito bem. Então, olhando, né, vamos então revisar o que nós já vimos. Nós já vimos então que o DNA, ele é formato helicoidal. O DNA ele é formado de forma muito interessante por sucos maiores e sucos menores, então ela não é uma hélice certinha, ela é uma hélice em que alguns locais vão ter mais espaços do que outros. E o DNA é formado pelas 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, guanina e citosina. Lembrando sempre que o nosso corrimão do nosso DNA é formado pelo açúcar e pelo fosfato, e o interior, ou os degrauzinhos, seriam pelas bases nitrogenadas. Outra coisa importante é que sempre nós teremos uma fita, que nós vamos falar que é o sentido 5' 3', ou seja, nós vamos ter a entrada dos nucleotídeos sempre no sentido 3', e outra fita é sempre no sentido oposto. Então, se uma fita, a extremidade 3' termina aqui, na outra fita, a extremidade 3' termina do outro lado. Vamos ter, então, que o pareamento das bases, ou seja, sempre uma adenina ligada a uma timina e uma guanina ligada a uma citosina, ou uma timina ligada a uma adenina e uma citosina a guanina. Isso não interfere. O que a gente tem que sempre lembrar é que uma adenina sempre está ligada a timina e uma guanina sempre é ligada a citosina. Olhando então de uma forma mais química, nós vamos ver que sempre um DNA vai ter uma fita, o sentido 5', 3', e a outra fita, o sentido 5', 3' do outro lado. Então, são duas fitas paralelas em sentidos opostos. Ou seja, aqui a gente tem a extremidade 5' desse lado, a outra extremidade 5' desse lado. Então, se nós formos formar essa fita, ela sempre será nesse sentido, para o 3', e essa fita será nesse sentido para o 3', porque sempre a DNA polimerase trabalha no sentido 5', 3'. Então, ela sempre vai introduzir o novo nucleotídeo no carbono 3 da hidroxila. Outra coisa importante que nós temos que lembrar é que a adenina e a timina ela forma duas pontes de hidrogênio,
e a guanina com a citosina formam 3 pontes de hidrogênio. E assim sucessivamente. Então, essa estrutura belíssima aqui, em que nós temos os nucleotídeos ligados por ligações fosfodiéster, sempre entre o grupo hidroxila do carbono 3 e o grupo 5, graças àquela liberação do fosfato orgânico, que libera energia para que essa reação aconteça, essa é a estrutura básica do nosso DNA. Então, formado de duas fitas antiparalelas, porque uma está nesse sentido 5', 3', a outra está no sentido antiparalelo, com pareamento de bases e com essas ligações de hidrogênio que ligam as bases nitrogenadas. Ok? Aqui eu trouxe, então, só para que nós sempre lembremos que uma fita é formada no sentido 5', 3', a outra é antiparalela, sentido 5', 3', do outro lado. Então, é o inverso, assim, ela fica invertidazinha. Então, a gente tem sempre o carbono 1, 2 e 3, então a ligação é sempre entre o carbono 5 e 3, da mesma forma, 5 e 3. E aqui no meio a gente vai ter as ligações entre as nossas bases nitrogenadas. Aí vem a perguntinha que eu vou deixar de desafio para vocês. Mafalda, às vezes eu me pergunto, qual o sentido da vida? E Mafalda responde, é na direção 5', 3', Felipe. Por que Mafalda respondeu isso? Então, até o final da aula de hoje, você também vai saber responder e você vai conseguir me responder o desafio. Ok? Vamos continuar? Então, vamos lá. Quando nós vamos realizar a replicação do nosso DNA, nós temos que o DNA é uma molécula helicoidal de dupla fita, duas fitas antiparalelas. O que vai acontecer? Quando a gente duplica o nosso DNA, como o DNA é formado de duas fitas, nós vamos entender, galera, isso é tão bonito de se ver, porque tudo tem um propósito, né? Então, o DNA é formado de duas fitas. Quando a gente vai replicar esse DNA, o que acontece com essas duas fitas? Elas se separam. Cada fita vai servir de fita molde para uma nova fita. Por isso que a complementaridade de bases ela é tão importante. Porque como a gente vai ter o DNA helicoidal e ele vai se separar, nós vamos ter as bases nitrogenadas aqui expostas. Então, se eu tenho um A que estava ligado a um T, na hora que eu separo as duas fitas, eu vou ter uma base nitrogenada adenina e uma base nitrogenada timina aqui, não é verdade? Nós já vimos que a adenina só se liga a timina e a timina só se liga a adenina. Então, é como se fosse um molde para falar, olha, aqui é o meu DNA. Então, quando os novos nucleotídeos forem sendo introduzidos aqui, eu já tenho um molde do que eu quero. Então, observa, essas duas fitas, que são as fitas originais, elas se separam. E uma nova fita vai ser sintetizada, como nós estamos vendo aqui, certo? Lembrando que essas fitas, então, molde, elas vão servir de molde para as fitas filhas. De tal forma que no final eu vou ter duas moléculas de DNA que são idênticas à molécula original. Então anotem aí que o DNA ele replica-se num mecanismo chamado de semiconservativo. À medida que os dois filamentos complementares de uma dupla hélice parental se desenrolam e se separam, cada um serve de molde para uma nova fita. Então, nesse caso, eu vou ter sempre uma fita que é a chamada fita velha e uma fita que é a fita nova. E dessa forma, a gente consegue, então, ter a formação de duas novas fitas iguais à fita original aqui, porque eu tenho uma que vai servir de molde para que a outra seja formada. Por isso que ela é semiconservativa. Então, visão geral da nossa replicação. Ah, professora, a replicação ela acontece em qualquer lugar do DNA? Não, ela vai acontecer em locais que nós chamamos de origem de replicação. Então, são alguns locais que têm alguns, digamos assim, bases nitrogenadas, que são como se fossem alguns sinais, para que ocorra o início da separação das minhas fitas. Normalmente, são regiões que vão ter muita adenina e timina. Por quê? Porque nós já vimos que a adenina ligada à timina ela é formada somente por duas pontes de hidrogênio. Então, são ligações mais fracas, então mais fáceis de serem rompidas.
Então, nesse caso, esses locais onde vão ter o início da separação ou desnaturação dessas pontes de hidrogênio e separação do meu DNA, são chamadas de origens de replicação, tá? Então, aqui eu coloquei para vocês copiarem. A replicação é iniciada em origens únicas e, em geral, continua bidirecionalmente a partir da origem. Então, quer dizer o que esse bidirecional? Que eu vou abrir aqui, vou ter uma origem de replicação, vai ocorrer a separação das duas fitas de DNA, e aí a gente vai tendo um movimento da abertura de forma bidirecional. Então, o DNA começa a se abrir e aí ele vai se expandindo e vai continuando abrindo, ó, como a gente está vendo, né? Então, ele continua abrindo de um lado, continua abrindo do outro, e aí a gente vai tendo o processo de replicação, formando uma nova fita aqui dentro. Até que no final eu tenho a formação de duas novas fitas de DNA a partir de uma única fita. Lembrando sempre que essas duas fitas vão ser idênticas a essa daqui. E por que elas são idênticas? Porque eu tenho a complementaridade de bases. Então, nesse caso, essa fita serve de molde para a nova fita, essa fita serve de molde para uma nova fita. E aí, no final, eu vou ter duas fitas filhas idênticas à fita mãe. O local onde nós temos, onde inicia-se o processo de replicação, nós chamamos de bolha de replicação. E o local onde está ocorrendo a abertura, a desnaturação e a abertura e separação das duas fitas de DNA, nós chamamos de forquilha de replicação, tá? Então, a forquilha de replicação é esse local aqui, ó. Então, a gente tem uma forquilha de replicação aqui, uma forquilha de replicação. Pensem no DNA se abrindo como se fosse um zíper. Então, a gente não tem um zíper que é formado pelas duas partes? Então, imagine o zíper se abrindo e tendo as duas partes separadas. Então, isso é uma analogia, né, digamos assim, complicada, mas eu acredito que facilita a visualização para vocês. Então, o DNA sendo um zíper e a gente abrindo esse zíper e separando as duas partes. E aí, nessas duas partes, a gente teria a formação de um novo zíper e um novo zíper. E aí, o fechamento, novamente, dos dois. Aqui é um exemplo na vida real. Então, aqui é uma molécula de DNA. E aí, a gente vai ter aqui, ó, algumas origens de replicação com a formação das bolhas de replicação. Então, aqui a gente tem as forquilhas, lembrando que é sempre bidirecional, então a gente tem essa formação aqui, essa abertura nas duas direções. Vamos ter as origens de replicação, as forquilhas de replicação, e cada vez mais o DNA ele vai se abrindo. Então, faz sentido que vai chegar uma hora que essa forquilha ela vai encontrar com essa forquilha. Então, ó, chega esse momento em que uma forquilha se encontra a outra, até que vai chegar uma hora que toda a molécula de DNA está uma separadinha da outra. E aí a gente inicia, a gente vai tendo o processo de replicação aqui, formando, né, uma outra fita, tá bom? Então, observando aqui, ó, então à medida que a forquilha vai se movimentando, a gente vai tendo a formação de novas fitas. Lembrando que uma fita sempre é no sentido 5' 3' e a outra é no sentido 5' 3'. Elas são de sentidos opostos, antiparalelas. Então, nós já vimos que o sentido da vida é o sentido 5' 3'. Então, aqui, por exemplo, ó, eu abri a minha dupla hélice. Nesse caso aqui, então, eu vou ter uma fita que é formada no sentido 5' 3' e a outra é formada no sentido oposto, 5' 3'. Da mesma forma, sentido 5' 3', daqui para cá, 5' 3'. Então, sempre que nós formos sintetizar uma nova fita, ela sempre será no sentido 5' 3'. Por quê? Porque a gente tem que ter, para que a DNA polimerase possa se ligar, ela se liga à hidroxila do carbono 3. Então, sempre o sentido 5' 3', ou seja, daqui para cá, e aqui também, sentido 5' 3', é o sentido natural da síntese de uma nova fita de DNA. Muito bem. Então, olhando aqui essa belezinha aqui, vamos então agora nos aprofundar mais, olhando assim de forma como se fosse uma lupinha, o processo de replicação. Nós já vimos que a enzima responsável, assim, uma das principais na replicação é a DNA polimerase. Então, é a DNA polimerase que vem aqui, ó,
Então, vamos supor, essa aqui era a nossa fita original, ela se separou e aí a gente vai ter uma nova fita sendo formada. Então, a DNA polimerase, ela vem com um nucleotídeo, ela olha e fala, nossa, aqui a gente tem uma base nitrogenada, guanina. Então, a gente tem que ter a ligação de um nucleotídeo que tenha qual base nitrogenada? Uma citosina, uma citosina. Então, ela vem e liga. Aqui da mesma forma, aqui a nossa fita original, ela tinha uma timina como base nitrogenada. Então, qual é o nucleotídeo que tem que se ligar a ela? Uma adenina. E assim por diante. A DNA polimerase, então, ela sempre trabalha no sentido 5' 3'. Então, ela sempre vai fazer nesse sentido a formação da nossa nova fita de DNA. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho uma guanina. Então, eu tenho que ligar uma citosina. Chega, então, o nosso nucleotídeo com a citosina. E aí ocorre essa ligação fosfodiéster aqui, como nós já vimos anteriormente. O nosso carbono 3, que tem a hidroxila, vai se ligar a esse fosfato, liberando esse grupo, tá? Esse grupo fosfato não é utilizado. Ele é utilizado como uma fonte de energia para que essa ligação possa acontecer. E aí, sucessivamente, vai se formando uma nova fita, sempre nesse sentido 5', 3', por isso que a gente fala que é o sentido da vida. A gente sempre vai ter a liberação do chamado pirofosfato, que são esses dois fosfatos que não vão ser utilizados, que vão servir de energia para que essa ligação aconteça. Agora, professora, vamos entender como é que acontece para a formação dessas novas fitas, sendo que a gente tem aqui um detalhe. Muito bem. Vamos considerar que nós temos a molécula de DNA sendo aberta. Quem faz essa abertura, nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, é a helicase. A helicase, ela é uma enzimazinha que ela vai vir aqui e ela vai começar a romper essas pontes de hidrogênio que existem aqui ligando esses nucleotídeos. Então, a helicase vem e começa a romper essas pontes de hidrogênio. Por que nós precisamos dessa enzima? Porque nós já vimos que as pontes de hidrogênio são uma ligação, assim, não é tão forte quanto uma ligação covalente, mas, por exemplo, para que um DNA na natureza naturalmente ocorresse essa desnaturação, sem a necessidade da helicase, nós precisaríamos de temperaturas elevadas, tá? Pelo menos 90, 92 graus Celsius ou mais, para que esse DNA tivesse tanta energia cinética devido ao calor, que essas ligações de hidrogênio se rompessem e ocorresse a desnaturação do DNA. Mas o nosso corpo, nossa temperatura natural é em torno de 36 graus. Então, o nosso DNA, naturalmente, ele não se romperia, nessas fitas não iriam se desnaturar, se separando. Então, para isso, a gente tem a helicase atuando aqui, rompendo essas ligações. Muito bem, nós teríamos a separação. Então, aqui nós temos uma bolha de replicação. E o que a gente tem que lembrar? Que nós teríamos uma fita, nós já vimos que uma fita é no sentido 3', 5', e a outra fita no sentido 5', 3'. Tá, então se uma fita é no sentido 3', 5', a outra fita que vai ser formada ela é antiparalela, no sentido oposto. Então, naturalmente, nós já vimos que a DNA polimerase ela sempre atua no sentido 5', 3'. Então, se aqui a extremidade é 3, como ela é antiparalela, 5'. Então, a DNA polimerase ela se ligaria aqui, pegaria o nucleotídeo que estaria livre, iria se ligar ao grupo hidroxila, e tudo bem, ela chegaria aqui, ó, faria uma fita nova. Ela então viria, pegaria um nucleotídeo, ligaria aqui, pegaria outro nucleotídeo, ligaria aqui, e assim sucessivamente, porque é o sentido 5', 3' natural de atuação, tá, de uma nova fita produzida. Tudo bem, aqui nós temos então a outra fita, que é o sentido 5', 3', e aí aqui ela iria atuar então no sentido 5', 3', antiparalelo. Nossa, mas vamos entender aqui. Aqui, à medida que está abrindo, eu já vou produzindo, não é verdade? Ó, vai abrindo, eu vou produzindo uma fita nova. Só que aqui eu não posso produzir daqui para cá. Não tem como fazer a produção daqui para cá.
Porque aí seria da fita 3' para 5', e isso não acontece, a DNA polimerase não consegue ligar. Nesse caso, então, nós vamos ter o quê? Que à medida que essa fita vai se abrindo, a gente vai tendo a formação de pequenos fragmentos no sentido 5', 3', que é o sentido anti-horário, né? Antiparalelo. E esses fragmentozinhos que vão sendo formados à medida que a gente vai tendo o aumento dessa abertura da molécula de DNA, nós vamos chamar de fragmentos de Okazaki, que foi o pesquisador que descobriu. Nesse caso, então, à medida que vai se abrindo, no sentido 5', 3', vai tendo a formação desses fragmentos que depois vão ser unidos para a formação de uma fita completa desse novo DNA que está sendo formado. Então, na verdade, o que nós temos no nosso processo de replicação é uma máquina de replicação formada por muitas proteínas que atuam no processo de replicação. Então, nesse caso, eu vou agora aprofundar um pouquinho mais. Então, aqui nós temos, vamos então bem devagar, bem calmamente, tá? Para que a gente possa ter a compreensão, que eu sei que isso é complexo. Então, observando aqui, nós temos então uma fita de DNA que está sofrendo um processo de abertura, graças a essa enzima que nós já comentamos, que é a helicase, tá? Então, a helicase é aquela enzima que eu falei que é aquela que está abrindo o zíper. A topoisomerase, ela é a enzima que vai tirar, porque nós já vimos que o nosso DNA, ele é um DNA helicoidal. Para que a gente possa ter a abertura do zíper, né, que eu brinco, né, a abertura do meu DNA, eu preciso fazer com que essa helicoidização seja afrouxada. Se não, imagina, como é que eu ia abrir o DNA? Ele ia começar a embolar todo, né, porque ele é todo helicoidal. Então, a topoisomerase é como se ela relaxasse essa estrutura helicoidal que o DNA possui, para que a helicase possa ir rompendo essas ligações, essas pontes de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas, certo? Então, a helicase vem e começa a romper. Aí, nós vamos ter duas situações acontecendo. Nós vamos ter, então, o DNA, por exemplo, 3', 5', em que aqui a gente vai ter, então, a formação de forma direta de uma nova fita. Então, se aqui o meu sentido da fita for 3', 5', eu consigo formar uma fita chamada de fita líder, ou fita precoce, ou leading. Isso vai depender do livro que você estiver lendo. Então, a fita líder é essa fita nova aqui que vai ser produzida de forma direta, 5', 3'. Aqui a gente tem a nossa DNA polimerase, que é quem vai pegar esses nucleotídeos e ir ligando esses nucleotídeos para formar essa nova fita. Só que a DNA polimerase, para que ela possa se acoplar e entender que ela precisa trabalhar, a gente tem um RNAzinho, ou um nucleotídeozinho, que vai ser inicialmente ligado aqui. Então, aqui, ó, aqui ele colocou como RNA iniciador, mas pode ser uma fita de até 10 nucleotídeos, que ela se liga no início da fita a ser replicada. É como se ela falasse, o DNA polimerase, vem cá que você precisa começar a replicar esta fita. Então, esse RNA iniciador, ele vai se ligar aqui, tá bom? E aí, a DNA polimerase se liga e inicia o processo, tá, de formação dessa nova fita. Quando a fita ela acontece de forma direta, ela é chamada de fita líder, ou cadeia líder. Mas nós vimos que quando a fita ela é no outro sentido, como eu comentei com vocês, ou ela é 5', 3', nós vamos ter que produzir daqui para cá a fita. Então, à medida que essa fita vai sofrendo o processo de separação, aí que nós vamos ter a formação desses segmentozinhos novos de DNA. Então, a gente vai ter a primase, que é a enzima que vai produzir esse RNA iniciador. Então, ela se liga aqui e faz uma fitinha de RNA, que é uma fitinha simples, para dizer DNA polimerase, vem aqui trabalhar. Ela vem e se liga, tá certo? Então, à medida que a fita for se abrindo, a DNA polimerase vai
atuando, tá? Então, ela vai vir aqui e aí uma nova fita vai sendo produzida, sempre no sentido da abertura das fitas, porque é no sentido oposto. Então, aqui vai abrindo, esse DNAzinho vem e, ó, produz uma nova fita. Vai abrindo, produz uma nova fita. Então, à medida que for havendo a abertura, a gente vai tendo a produção dessas novas fitas, sempre no sentido 5 linha, 3 linha. Mas, como eu vou produzindo à medida que vai abrindo, vão sendo pequenos fragmentos que vão sendo produzidos, tá? Então, sempre no sentido oposto à outra. Então, esses pequenos fragmentos são chamados de fragmentos de Okazaki. E essa fita que vai sendo produzida de forma mais retardada, porque ela depende da abertura do DNA, é chamada de cadeia atrasada, ou fita tardia, ou lagging. Então, dependendo do livro, a gente pode ter essas 3 nomenclaturas. Então, temos sempre a cadeia líder, formada no sentido 5 linha, 3 linha, e ela é bem mais rápida, porque o DNA vai abrindo e ela vai se formando. E a gente vai tendo a cadeia atrasada, que é formada por esses fragmentos de Okazaki, no outro sentido, sempre dependendo primeiro da abertura. Depois que é formado esses vários fragmentozinhos, nós vamos ter algumas enzimas que vão retirar esses RNAs que estão aqui e vão juntar todos esses fragmentozinhos que foram produzidos para formar um fragmento só. E aí a gente tem a formação das 2 novas moléculas de DNA. É importante lembrarmos que durante esse processo de replicação, nós podemos ter a ocorrência de erros. Ou seja, a DNA polimerase, eu tinha uma adenina. Ao invés da DNA polimerase ligar uma timina, ela liga uma guanina, por exemplo. Aí, nesse caso, a DNA polimerase, ela tem a característica de voltar um pouquinho, retirar esse nucleotídeo que está errado e recolocar o nucleotídeo correto. Então, isso é um processo que nós chamamos de reparo ou correção de erros. Nós vamos ver que, na verdade, a cada 10 pontos elevado a 7 nucleotídeos, a gente tem um erro só. Como assim, professora? Quer dizer que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, a cada 10 milhões, né, de novos nucleotídeos que são colocados, a gente tem um errinho só. Então, olha como a DNA polimerase, ela é muito, digamos assim, fiel. Ela tem pouquíssimos erros. E por que é tão importante nós repararmos esses erros que acontecem? Porque, por exemplo, se no momento que eu realizo a replicação, eu produzo uma nova fita de DNA com algum nucleotídeo colocado de forma errada, eu posso fazer com que ocorra uma modificação da sequência daquele gene. Porque o gene nada mais é do que uma sequência de DNA. E aí nós vamos ver nas aulas para frente que o gene é que vai codificar a formação das proteínas que fazem parte do nosso corpo. Então, havendo essa modificação em um nucleotídeo ou mais, a gente pode ter a chamada mutação, que é essa alteração do nosso gene. E uma mutação pode causar grandes problemas. Pode causar novas características benéficas? Sim, em alguns pontos sim. Mas muitas vezes ela pode causar o que nós chamamos de mutações que são maléficas, que pode causar, por exemplo, um câncer, alguma alteração genética. Por isso que é tão importante essa correção de erros que a DNA polimerase consegue realizar. Aqui eu vou mostrar um vídeo para vocês, tá bom? Do processo. Opa, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Opa, agora dá certo. Eu vou pausando o vídeo para que a gente possa ir revisando este conteúdo com calma, para que a gente possa fixar o que foi visto. E como sempre, eu digamos assim, reitero com vocês. A nossa aula ela é um guia para que vocês possam depois aprofundar o que foi visto em aula. Como nós estamos na graduação, é importantíssimo a leitura complementar. Somente o conteúdo que é dado em aula, ele é, digamos assim, um norteador do conhecimento. Ele vai ajudar vocês, na hora de vocês lerem algo a respeito, você falar, eu já vi isso na aula. Então, eu peço que vocês leiam o capítulo e também a gente, dentro do universo da internet, vai ter muitos outros vídeos também sobre replicação de DNA, caso vocês sintam a necessidade, também deem uma pesquisada sobre esse assunto para que ele possa estar muito bem compreendido. Então, vamos lá. Replicação de DNA.